tinha sido aprovado no Senado, mas como ele teve algumas modificações, ele ainda vai, enfim, ainda vai circular um pouco mais antes de virar lei, que adia uma parte. Esse projeto de lei ele previa o adiamento da lei para janeiro do ano que vem e a aplicação das sanções a partir de agosto do ano que vem. Como teve essa medida provisória que adiou para 3 de maio do ano que vem, ela tirou a parte do início da vigência, mas manteve, pelo menos por enquanto, o início da aplicação das sanções para agosto do ano que vem. Mas ainda é um projeto de lei e ele ainda não está valendo. Enfim, daí voltando aqui à questão da lei, né? Primeira coisa que a gente tem que entender quanto a ela é o que é um dado pessoal. E um dado pessoal é qualquer dado, né, que seja vinculado a uma pessoa identificada ou identificável. Né? Uma pessoa identificada é uma pessoa que tem lá a foto ou o nome, enfim, uma pessoa que você sabe quem ela é, e o dado pessoal vai ser algum dado relacionado a essa pessoa lá. Então, por exemplo, vai ter lá, Rafael tem o telefone tal e o endereço tal. Vai ter 2 dados vinculados a uma pessoa identificada, né? Identificável é se não tivesse lá meu nome, mas tivesse lá, por exemplo, esses dados são vinculados a uma pessoa que é formada em publicidade, formada em direito, que nasceu no Rio de Janeiro e que mora em Caxias do Sul. Eu não vou estar claramente identificado, mas a partir do cruzamento dessas informações tem como chegar a mim. Então, todos esses dados vinculados a uma pessoa identificada ou identificável são considerados dados pessoais. E o que é o tratamento dos dados? Tratamento é qualquer coisa que seja feita com esse dado, desde a coleta, né? A partir do momento que eu peguei um dado, que eu anotei esse dado, eu estou já fazendo um tratamento até a eliminação. Então, se eu peguei o telefone de uma pessoa, de um potencial cliente, eu estou fazendo um tratamento de coleta. Se eu anotei esse telefone, eu estou fazendo um tratamento de armazenamento. Se eu peguei o caderninho para ver qual que é esse telefone, ou peguei no meu sistema lá, eu estou acessando. Né? Se eu liguei para a pessoa, eu estou usando o dado. Então, qualquer coisa que seja feita com o dado é um tratamento. E é bom a gente ter isso claro, porque na área de TI, o tratamento ele é tradicionalmente quando você pega dados que já existem e extrai novos dados a partir deles. E para a lei, não. Para a lei, qualquer coisa que seja feita com dado já é considerado tratamento. E como a gente pode perceber, assim, entendendo o que é dado, entendendo o que é tratamento, a gente vê que é difícil se pensar num caso de uma empresa que não vá fazer, enfim, algum tipo de tratamento. Que mais que eu posso falar aqui do básico? Essa lei ela traz algumas obrigações para quem faz os tratamentos, né? E ela divide enfim, os agentes de tratamento em 2: o controlador e o operador. O controlador é quem toma decisões em relação a esses dados, e o operador é quem age em nome do controlador. Então, eu tenho uma empresa, eu decidi que eu vou coletar tais dados e que eu vou armazenar eles de tal forma. Eu estou tomando decisões. Agora, eu mandei, por exemplo, alguém processar minha folha de pagamento. Então, esses dados eles devem ser usados da forma que eu determinei. Então, o operador, enfim, essa empresa que estiver fazendo a folha, desde que ela age exatamente de acordo com como eu mandei, ela é um operador, não é um controlador. E tem uma série de diferenças para a lei do operador para o controlador, um pouco no que diz respeito à responsabilidade que essa pessoa vai ter, né, essa pessoa jurídica vai ter, embora a gente deixe claro aqui que a lei ela vale também para pessoas físicas que façam tratamento de dados pessoais, né, não só para pessoas jurídicas. Mas, enfim, a pessoa jurídica ou não que esteja no papel de controlador, ela vai ter uma responsabilidade diferenciada e vai ter a obrigação de nomear uma pessoa para se relacionar tanto com a autoridade nacional quanto com os titulares dos dados, enfim, meio que saber e orientar a empresa, o controlador, sobre o que está acontecendo, né? Que enfim, é o responsável pelo tratamento, que é o que se costuma chamar, porque é o nome que se usa lá fora, de Data Protection Officer, o famoso DPO, né? Que para a nossa lei ele se chama encarregado. Enfim, outra coisa que a gente tem que entender, assim, para quem está chegando agora, eu estou explicando
alguns dos conceitos básicos, né, alguns dos aspectos básicos da lei. Ela traz também uma série de direitos para o titular dos dados, né, que bem dizer é qualquer pessoa física, e aqui mais uma vez é importante frisar, os dados pessoais são de pessoa física, que são protegidos pela lei, e, enfim, desde o direito de acesso a esses dados, ao direito de eliminação de alguns tipos de dados, né? Enfim, um direito interessante que a lei traz, e interessante porque, enfim, muitas vezes a gente nem pensa nele, e porque tecnicamente ele vai ser difícil de se viabilizar, é o direito à portabilidade dos dados, ou seja, eu posso migrar os dados que estão sendo tratados numa empresa para outra empresa. Por exemplo, eu quero mudar de plano de saúde e peço a migração dos dados que um operador de plano de saúde tem para o outro. E aqui a gente vai ter uma série de dificuldades, principalmente técnicas de começo, né, e que a gente espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma vez constituída, comece a estabelecer alguns critérios técnicos para facilitar isso daí. O que mais que eu posso falar aqui nesse comecinho? Eu tinha pedido com relação às empresas. O que vai afetar, né, com relação às empresas, e a lei, ela vale para empresa de qualquer tamanho? Como que funciona com relação às empresas? Vamos lá, então. Em relação às empresas, ela vale para qualquer empresa, né, como eu adiantei ali, que faça tratamento, que, bem dizer, eu não consegui ainda pensar numa empresa que não faça algum tipo de tratamento de dados, porque mesmo que seja uma sociedade unipessoal, vai ter armazenado os dados daquele único sócio lá, então não deixa de ser um tipo de tratamento de dado pessoal. E vai valer para a empresa de todos os portes, né? Esse exemplo que eu dou já fica claro. O que a lei traz, e que ainda não está claro de que forma que isso vai acontecer, é uma previsão para um tratamento simplificado para as empresas de pequeno porte e para as empresas que se autodenominem startup. E, enfim, as empresas vão ter que ter uma série de cuidados. Tá? O primeiro é entender quais são os tipos de tratamento de dados que ela faz ali dentro, quais são os tipos de dados que ela lida e qual é o fluxo de dados, o fluxo desses dados dentro da empresa. Se a gente estiver falando de um controlador, ela vai ter que nomear um encarregado, um DPO, é uma obrigação da lei. A lei não deixa claro ela não fala se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela fala que tem que nomear uma pessoa. Na União Europeia, estabelece que tem que ser uma pessoa física. Eu imagino que não vai mudar isso de como está agora e que vai se manter a possibilidade de pessoas jurídicas, né? Como, por exemplo, essas empresas que terceirizam o serviço de síndico, eu imagino que vai ser possível a gente terceirizar o serviço de DPO, né, do encarregado. As empresas elas também vão ter que ver, por exemplo, a partir do momento que elas sabem quais são os tipos de tratamento que ela faz, elas vão precisar descobrir qual que é a base legal que elas têm para fazer esse tratamento. Porque tu não pode fazer um tratamento de dados porque decidiu o que quer, né? Tem que se enquadrar em uma das bases legais, que são... A lei traz 10 casos em que se pode fazer o tratamento. Os que a gente mais ouve... O que a gente mais ouve falar é o consentimento, né? Que não é o único, e no meu ponto de vista é o pior, mas é uma das bases legais que se pode usar. Outra delas é a execução de um contrato a pedido do titular, e aí está um exemplo clássico, por exemplo, para o e-commerce: se alguém me compra um produto, eu não tenho como entregar o produto para a pessoa sem fazer alguns tipos de tratamento para ela. Eu também posso fazer o tratamento para defesa em processo judicial ou administrativo, enfim, ou arbitral, por exemplo. Então, a empresa tem que começar por aí, né? Tem que entender, quais são os tipos de dados que eu trato, com que base que eu faço esse tratamento, né? E quando tiver essa mudança, vai ter um período que ela vai ter para ajustar os tratamentos que ela já faz para o que a lei passa a exigir, né? Então, é o que a gente chama de base legada, né? O que eu tinha antes de começar a lei, como é que eu posso continuar aproveitando isso agora que a lei está valendo. Então, outra coisa que as empresas já têm que ir fazendo é isso, pensar como é que vão fazer, vamos chamar assim, a limpeza desse banco de dados
anterior à LGPD? Não sei se te respondo, Ju. Demora um pouquinho, mas para ligar o microfone. Acho que a gente tem uma pergunta aqui. A Cíntia, ela coloca aqui que visitei uma empresa essa semana que teve que indenizar um funcionário por usar o uniforme da empresa no trajeto do trabalho. E se disse garoto propaganda da empresa. A lei diz algo sobre isso? Não, para esse caso não, porque, enfim, quem está. A gente não está falando aí em dado pessoal, né? O, eu estou vendo aqui ela comentando do uso de imagem. Na verdade, assim, desculpa, a empresa teve que indenizar quem? Pode abrir teu microfone, Cíntia. Fica mais fácil de tu explicar. A empresa teve que indenizar o funcionário porque ela se deslocava com a jaqueta da empresa no ônibus. E aí todo mundo olhava para o cara e chamava o cara pelo nome da empresa. E aí, fulano, aí Seca. No caso, era uma empresa que o nome começava com Seca. E aí ele pediu na justiça o uso da imagem dele como garoto propaganda dessa empresa por usar o uniforme no trajeto. Eu achei assim, ele alegou o uso da imagem, na verdade. Isso não tem relação com a LGPD em si, tá? Mas faz algum sentido, totalmente se tira essa decisão. Eu acho que deu uma falhazinha aí. Todo mundo está com essa falha? Pedi para o Rafael repetir. Sim, ficou mudo mesmo, agora voltou. Tá voltando. O dele não retornou ainda. Ô, Ju. Oi. Depois, quando tiver um tempinho, eu queria fazer um pedido para ele sobre a implantação dessa lei, quando ele voltar. Tá, ok. Uhum. Vamos ver se volta. A gente não está num número muito grande de participantes, então à medida que vocês quiserem fazer perguntas aqui, na hora que der aquele intervalinho, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu acho que fica mais fácil de explicar do que colocar escrito no chat, né? Acho que deu. Ele deve estar voltando agora. Rafa, tá ouvindo? Deu uma trava. Estão me ouvindo agora? Agora sim, travou total. Sim, aqui estava tudo normal, eu escutava todo mundo, mas eu percebi que ninguém me ouvia. Não, ninguém estava congelado. Então, eu te peço para só repetir a tua resposta com relação à pergunta da Cíntia, porque isso a gente não ouviu. Tá, vamos lá então. A questão do direito de imagem, nesse exemplo que ela traz, ele não tem a ver com a LGPD. Tem previsões legais quanto à proteção do uso de imagem no Código Civil e na própria Constituição, mas a LGPD, no máximo,
a gente não está falando aí bem de um tratamento de dados, né? Está falando de um sujeito que se deslocava com o uniforme da empresa. Eu não sei se isso é uma decisão judicial ou de onde que veio isso, eu não tomei conhecimento, mas eu acho bastante absurda essa decisão, se for uma decisão, porque senão daqui a pouco todas as crianças vão pedir indenização das escolas porque estão usando o uniforme da escola no caminho, né? Enfim, a não ser que a empresa exija que o sujeito se transporte com o uniforme, mas ainda assim não me parece uma decisão adequada. Mas, enfim, teria que ver no contexto do processo dela para entender melhor o que aconteceu. Ok. Ana, tu gostaria de fazer a pergunta? Posso fazer. O que eu gostaria de saber do Rafael é o seguinte: eu estou entendendo que é uma lei nova que tem um grande impacto nos negócios, na vida da gente. Uhum. E, diante deste impacto, que é bastante, vai exigir de toda a sociedade uma mudança de cultura sob esse ponto de vista. Considerando isso, como que tu vê a divulgação, a educação da sociedade em relação a essa nova forma de tratamento de informações? Primeira coisa. Segundo, se vai ter um programa de divulgação, olha, eu sou empresário, tu te vira, tu vai ter que ir atrás. Eu não sei de nada, não tive essa iniciativa, e aí eu vou ter sanções? Quais sanções? Então, você é punido por não saber alguma coisa. É nesse sentido. Como que vai ser a implantação, a educação da sociedade? Porque vai mudar Big Data, Facebook, aquelas pesquisas, Google AdWords, nem sei se estou falando bobagem, me ajudem aí, né? Mas é nesse sentido de implantação dessa nova forma de se relacionar com tratamento de dados. E se tu não esquecer de falar para nós as sanções, caso a gente tenha uma atitude consciente e não alinhado com a lei, o que a gente está infringindo aí. Tá, então vamos por etapas aí. Primeiro, quanto à parte da educação, sim, eu concordo, chama atenção esse número de que muita gente não conhece a lei. A previsão é que, assim, a própria lei prevê a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados, e que essa parte da lei já poderia ter sido cumprida ali desde 2018, mas até hoje, desde o finalzinho de 2018, mas até hoje não ficou pronto, não foram nomeados os diretores da Autoridade Nacional, né, que nós chamamos de ANPD. E uma das coisas que essa ANPD tem que fazer é ajudar na questão de divulgar a lei, de tornar a lei mais conhecida. Agora, isso não exime as empresas da obrigação que elas têm de conhecer a lei, né, de conhecer a legislação em geral. Não pode alegar o desconhecimento da lei simplesmente. Então, é preocupante que as empresas ainda não saibam disso, mas é obrigação delas saber. Agora, uma coisa onde eu acho que a gente pode começar a trabalhar isso melhor ali mais na frente, aí já partindo também para a sua segunda pergunta, é em relação às sanções. Do jeito que está hoje, sanções e lei, fora a parte da ANPD, começam a valer em maio do ano que vem, 3 de maio. Se for realmente aprovado o projeto que foi aprovado na Câmara essa semana, as sanções especificamente ficariam a partir de agosto. Então a gente teria ali um período entre maio e agosto que, enfim, a ANPD poderia agir de uma forma mais educativa do que punitiva. Mas dentro das próprias sanções, tu tem ali a previsão desde a advertência até a multa, o encerramento das atividades de tratamento daquela empresa. Então, eu imagino que no começo, pelo menos, a ANPD, quando for constituída, vai dar prioridade a trabalhar as advertências, a trabalhar a aplicação de sanções com uma visão mais educativa do que punitiva, né? Na União Europeia foi mais ou menos o que aconteceu. No primeiro ano não foi aplicada nenhuma sanção, assim, pelo menos não pecuniária. E a autoridade
as autoridades, né, porque na União Europeia tem várias autoridades, não é uma da União Europeia, cada país tem a sua. No primeiro ano, tiveram uma atitude muito mais de explicar a lei, de ensinar a lei, do que de punir a empresa. E eu acho que aqui isso vai acontecer também, né? E essas punições não são assim, olha só, essa empresa desrespeitou isso, vamos puni-lo e está aqui uma multa. Não, você tem um direito a uma defesa, é um processo administrativo como qualquer outro que a empresa enfrenta lá, sei lá, infringir uma lei trabalhista, mesmo que antes de, vamos supor que não vai responder um processo judicial, mas que vai responder um administrativo, no âmbito da LGPD vai ser a mesma coisa. Você primeiro vai responder um processo administrativo, onde você vai ter direito de defesa, né, antes de ter uma sanção aplicada ou não aplicada. E essas sanções, elas vão dar advertência, como eu falei, multa que pode chegar a 50 milhões de reais por infração, e a proibição parcial ou total do tratamento de dados por parte da empresa. Então, a gente vê... As sanções, elas são limitadas a 50 milhões de reais ou 2% do faturamento bruto anual da empresa, o que for menor. Então, se a tua empresa fatura 10 milhões ao ano, ela não vai ser multada em 50 milhões, vai ser em até 50 milhões, vai ser multada em até 2% do faturamento bruto. Mas, assim, a partir do momento que se tiver a autoridade nacional constituída, eu acho que uma parte desse problema vai começar a se minimizar, porque não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas outros órgãos, como, por exemplo, os PROCONs, né, vão poder trabalhar um pouco mais na parte educativa, na parte de mostrar, explicar essa lei para as empresas, né? Mas hoje a realidade é o quê? Como nós não temos a NPD, quem tem feito esse trabalho são mais profissionais ligados à área de segurança de dados. Bom, Rafael, posso te fazer mais uma pergunta? Claro, claro. Hoje, Ju, depois tu me diz, né? Como é que fica, na tua visão, esse mercado que trabalha com informações? Então, por exemplo, desde um IPEA, IBGE, que o produto é informação por natureza do seu propósito, até empresas que fazem pesquisa de mercado, corporativa ou não. Eu recentemente fiz um trabalho na montagem de um projeto e eu comprei pesquisa, com nome, endereço, telefone, e-mail, Facebook, LinkedIn, das pessoas e das empresas que eu queria saber aonde que ficavam, para constituir um relacionamento para atender o cliente desse novo negócio. Bom, só para fechar o parênteses, para dar um pouco mais de clareza da minha pergunta. Como que ficam essas empresas cujo negócio são dados? Que vendem dados. Tem que se adequar também, e para elas é onde vai ser mais pesado. Tá? Isso. Inclusive, se a gente pegar aqui o exemplo do que já está acontecendo na União Europeia, elas são as que estão tomando as sanções mais pesadas também. O Google tinha tomado, até pouco tempo atrás, a maior multa com base no RGPD, que é o Regulamento Geral da União Europeia, que a nossa lei é bastante... Eu vou falar várias vezes aqui da União Europeia, porque a nossa lei é inspirada na de lá. Então, o Google chegou a tomar multas se não me falha a memória, de 50 milhões de euros lá, por fazer, enfim, por não prestar informações adequadamente aos titulares dos dados. Então, assim, todas as empresas vão ter que se adequar. Essas vão ter que se adequar com ainda mais cuidado, porque esse é o business delas. Então, imagina o que vai ser de um Google ou de um Facebook se não puder mais fazer o tratamento de dados. Então, vai pegar pesado, sim, para essas empresas. E não quer dizer que elas não possam fazer esse tratamento. Elas só vão ter que fazer o tratamento de acordo com a lei. Então, em muitos casos, por exemplo, você vai poder justificar esse tratamento de dados tendo como base legal o legítimo interesse da empresa. Claro, isso vai ter que ser justificado, né? O legítimo interesse, ele tem que seguir as regras da própria lei também. E
uma coisa que eu vou ter que trazer uma parte dos fundamentos da lei para a gente entender melhor, por mais que ela seja uma lei de proteção de dados pessoais, ela traz lá nos seus fundamentos a questão do livre desenvolvimento econômico também, né? Eu não me lembro se é exatamente esse o termo que usa, mas ela é uma lei que ela vem não só para assegurar os direitos, mas também para preservar, para regulamentar e para deixar mais claro de que forma as empresas podem trabalhar com esses dados também. É claro que não vai mais ser a bagunça que era antes, da gente poder fazer ali tratamento de dados à vontade, do jeito que quer, sem que o titular dos dados sequer saiba que aquilo está acontecendo. E em relação ao IBGE, foi até legal você trazer essa pergunta, porque nessa semana teve semana passada, acho que foi, se não me engano, foi no finalzinho de abril, o governo federal editou uma medida provisória que obrigava as empresas de telecomunicação a fornecer ao IBGE especificamente nome, telefone e endereço de todos os usuários de telefone do país, né? Telefonia móvel e telefonia celular. E no momento em que eu vi isso daí, eu falei, isso aqui é um absurdo, né? Para mim é até inconstitucional. E não deu outra. Isso foi questionado no STF, a OAB e mais alguns partidos políticos entraram com ações diretas de inconstitucionalidade, e a OAB, o STF entendeu, né, e decidiu que essa MP, do jeito que estava, era inconstitucional. Então, assim, não se falou que o IBGE não pode fazer esse tratamento de dados. E olha que é importante a gente perceber que a lei nem tá em vigência ainda, e o STF já usou a lei como base para tomar a decisão. E o que eles disseram? Não é que isso não possa ser feito, mas tem que ser feito com cuidado. Então, a gente tem que saber, por exemplo, qual é a finalidade específica desse tratamento, qual que é o tempo, o que vai ser feito com esses dados após o fim do tratamento, quais são as medidas de segurança que vão ser adotadas para evitar algum tipo de incidente com esse tratamento. Então, a gente vê aqui que tanto pelo voto do STF quanto pelo próprio texto da lei, não se proíbe o tratamento. O que se faz é regulamentar mesmo. Tu pode fazer o tratamento desde que tudo isso aqui seja observado. Esse exemplo que você traz da compra de dados pessoais, isso é uma coisa que eu acho que não vai mais ser permitido. A não ser que você tenha ali um consentimento expresso do titular que te diga, não, ok, eu estou de acordo que você venda os meus dados. Porque eu não acho que vai ser interpretado como legítimo interesse uma venda de dados sem o consentimento do usuário, enfim, do titular. Então, sim, vai afetar essas empresas, são as que mais vão sofrer para se adequar, e são as que têm que se adequar com mais cuidado. Doutor Rafael, posso fazer uma pergunta? Pode, só não pode me chamar de doutor, por favor. Tá bom. Na sua opinião, quais são os prós e os contras dessa nova lei? E outra coisa que me chama a atenção, a gente está prestes a vigorar uma lei de LGPD, entramos num período de pandemia, de trabalho home office, onde nós estamos muito mais vulneráveis e muito mais expostos. Grandes empresas fazendo reuniões importantíssimas através de vários canais, como a gente está fazendo hoje. Então, isso também se torna preocupante. A minha pergunta é, quais os prós e os contras dessa nova lei LGPD? Tá, vamos lá. Prós. Primeiro, ela vai assegurar, vamos pensar, os prós dividir em duas partes, né? Pro titular dos dados, né, que somos todos nós, a gente vai passar a ter um controle maior do que acontece com os nossos dados, que a gente não faz nem ideia do que acontece com os nossos dados, não faz nem ideia do tipo de tratamento que, por exemplo, os gigantes da publicidade online estão fazendo lá. Sabe que às vezes a gente está conversando aqui por áudio e no dia seguinte vai chegar ali uma propaganda no teu Instagram do negócio que você falou e que não sabia nem que teu celular estava te ouvindo. Então, são feitos inúmeros tratamentos, como, por exemplo, são traçados perfis de consumo das pessoas, uma série de tratamentos que acontecem sem que a gente saiba que está acontecendo. O compartilhamento de dados, a venda de dados. Então, se tem uma segurança maior, um controle maior de nossa parte de que
do que está acontecendo e uma garantia maior de que não sejam cometidos abusos com esses dados. Porque, da mesma forma que esses dados podem ser utilizados para, enfim, te vender um produto, eles podem ser usados para te discriminar ou pior, né? Quer dizer, vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala em proteção de dados, a gente pensa de início no Google, no Facebook, mas essa discussão começou quando o inimigo não eram as grandes empresas, o inimigo aqui, entre aspas, né? A ameaça vinha do Estado. Essa discussão começou ali nos anos 60 ainda, né? Quando o então presidente, não era nem presidente, o então candidato a presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, propôs a unificação de 2 bancos de dados dos Estados Unidos em um grande e único banco de dados, como se a gente fizesse no Brasil um banco de dados juntando os dados do INSS com os da Receita, com os do SUS, e pudesse ali fazer um tratamento, traçar um perfil e conhecer o sujeito melhor do que a família dele mesmo. E foi ali que se acendeu a luz vermelha. E a gente tem que lembrar que ali a gente estava saindo ali, tinha poucos anos, menos de 20 anos, que estava terminando uma guerra mundial em que as pessoas morriam por causa da sua religião, por exemplo. Então, imagina o que um Estado não poderia fazer com um banco de dados tão completo quanto esse daí. Então, do ponto de vista do titular, eu acho isso. Você passa a ter um controle maior do que está acontecendo, entende melhor o que estão fazendo com os seus dados e, dentro do que couber, autoriza ou não autoriza na parte que depende de consentimento. Do ponto de vista das empresas, isso também tem algumas vantagens, porque a partir do momento em que as coisas estão regulamentadas, você sabe quais são os cuidados que você tem que ter e passa ali a ter uma segurança jurídica maior. Você sabe o que a lei te exige, se você estiver agindo de acordo com a lei, você não pode ser punido pelo que não está ali, né? E se a gente parar para olhar, hoje já há leis que te trazem previsão quanto ao tratamento de dados pessoais, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, e já tem uma série de tratamentos que são feitos em desacordo com isso, e as empresas estão sendo punidas por isso, né? A Vivo, por exemplo, eu não sei se já terminou o processo lá, mas o Ministério Público do Distrito Federal e Território estava movendo uma ação pesada contra a Vivo, em uma denúncia, eu não me lembro exatamente em que pé que estava, por um incidente com vazamento dos dados, se eu não me engano, de 50 milhões de usuários lá. Então, enfim, a lei deixa claro algumas coisas que já deveriam estar acontecendo e bota ali as claras quais são as regras, né? Claro que isso ainda vai, muita coisa do que a lei exige depende de regulamentação da autoridade nacional quando ela vier a existir, né? Os contras, de início, que a gente pode pensar de contra é que isso vai gerar um custo para as empresas se adaptarem, né? Um custo que eu não interpreto bem como custo, interpreto mais como um investimento, né? Porque no longo prazo, no médio e longo prazo, isso daí vai acabar se pagando, porque o que a gente nota? Tá? As empresas que passam por um processo de adequação de LGPD, elas acabam reduzindo custos em outros lugares. Por quê? Ela primeiro passa a entender melhor como que é o processo, como que é o fluxo de dados dentro da empresa, qual que é a vida desses dados dentro da empresa. Então, daí ela muitas vezes vai perceber que tem processos que podem ser otimizados, que tem dados que ela está coletando, que ela não usa para nada e que estão ali só para criar uma vulnerabilidade. Então, em muitos casos, por exemplo, a gente vê as empresas economizando com armazenamento, economizando com um uso mais racional dos dados. Às vezes elas têm ali um tratamento de dados que é feito 3 vezes em 3 lugares diferentes. A gente tem empresas que respondem a processos porque não tinham segurança suficiente com aqueles dados lá, e daí, em casos que a vítima lá, que o titular dos dados sofre algum tipo de dano, e se a gente estiver falando, por exemplo, de uma relação de consumo, pode ter que indenizar mesmo que a LGPD não esteja valendo ainda. Porque se a empresa causou um dano, né, por uma falha de segurança, por exemplo, não há por que ela não reparar esse dano. Então, as empresas, enfim, elas passam a conhecer melhor e otimizam os seus processos e eliminam algumas falhas, algumas vulnerabilidades ao longo desse processo de adequação à LGPD, até em outras áreas. A gente
pega, por exemplo, esses casos de sequestro de banco de dados, né? Em que um hacker entra lá, criptografa o banco de dados da empresa, que passa a não ter mais acesso àqueles dados. E tem empresa que vive daquilo. Imagina, por exemplo, um plano de saúde com seu banco de dados criptografados, que não tem lá os dados dos clientes para passar para o médico ou para o próprio cliente acessar. Isso daí é uma coisa que já acontece com alguma frequência. Então, no momento em que você está se adequando à LGPD, se você ainda não tem medidas de prevenção a esse tipo de ataque, que já deveria ter, né, porque se trata aí de uma questão de segurança da informação, você enxerga isso e passa a se prevenir contra esses problemas. O contra, né, friso aqui, é esse custo que a gente vai ter, ainda mais no momento de pandemia, que as empresas já estão espremidas, né? E de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar um processo de adequação à LGPD agora? Então, é um momento em que, com caixa apertado, isso pode pesar. E para as empresas inescrupulosas também, que fazem um uso abusivo de dados, sabendo que estão fazendo um uso abusivo de dados, daí então o contra é que elas não vão mais poder abusar. Então, essas não se escapam muito. Obrigado. Luiz, quer fazer a tua pergunta? Pode falar. Na realidade, não é bem uma pergunta, mas primeiro, boa noite a todos e todas. Muito, muito bom esse momento aqui. E, Rafael, só para contextualizar a minha fala, eu sou profissional de tecnologias, né? Acima de uma gangorra, estou atendendo mais para um consultor de tecnologias educacionais, mas eu tenho uma formação técnica e uma formação na área de segurança das informações. E só para acrescentar um pouco na tua fala, se tu me permitir, a gente está, de acordo com essas demandas da LGPD e antes no Marco Civil da Internet, a gente tem coisas que tu mesmo mencionaste superiores a isso, é uma coisa que realmente eu finco o pé, mas infelizmente o senso da maioria dos administradores, e vamos dizer, talvez a maioria dos donos de pequenas e médias empresas, ainda não chegou no ponto da questão da segurança das informações. Então, aquela coisa assim, ter antivírus pago, ter uma senha forte, não clicar em tudo quanto é anexo, aquela coisa toda a base conhece também, eu vejo isso mesmo, uma etapa anterior, pedagógica, que deve ser, de alguma forma, alertado cada vez mais para as empresas, né? Porque essa questão que tu falaste aí de sequestro de banco de dados, isso tudo, se a gente for analisar bem, a raiz, basicamente, ela não é essencialmente, né? Às vezes, na maioria dos casos, uma vulnerabilidade técnica, e sim uma vulnerabilidade humana. E eu lembro muito, no início lá da década de 90, o Kevin Mitnick, que praticamente conseguia acesso a todos aos que ele queria acessar, não por entender muito de protocolo de segurança de rede, mas por ter o que se chama hoje de engenharia social, que é o talento do lero-lero, né? Liga ali, oi, Rafael, tudo, pô, que legal, como é que tu tá? Tá tudo bem por aí? Olha só, eu tô ligando aqui no teu provedor, a conversa vai, conversa vem, e o cara conseguia as senhas. Então, eu vejo que a questão da LGPD é uma questão que se dilata mais no tempo, dentro do contexto do Brasil, que é um contexto de segurança, governança jurídica cada vez mais vulnerável e frágil. No meu entender, a gente está vivendo um momento de uma insegurança jurídica muito grande, e me parece, assim, que de todos os problemas do Brasil, não minimizando esse problema, apesar, porque eu também entendo um pouco dessa área, mas a gente tem uns problemas anteriores muito maiores aí que a gente vai ter que resolver dentro desse escopo, que é o cara que coloca uma senha de 3 dígitos, ou o cara que coloca a senha, que é a data de aniversário dele. Nesse sentido que eu queria provocar uma reflexão da complexidade do que é implementar uma lei geral de proteção de dados ou se adequar ao marco civil da internet. Eu concordo totalmente contigo, Luiz.
uma das coisas que eu bato bastante dentro das empresas é justamente isso, que não adianta ali você contratar o melhor sistema do mundo se você não qualifica as pessoas que estão dentro da empresa, né? Isso a gente vê não só na área de segurança da informação, mas dentro de qualquer área numa empresa. E vamos pegar, vou te trazer aqui um exemplo. Tem uma resolução do Banco Central, por exemplo, que lida justamente com a questão de segurança de dados, que ela obriga as empresas, enfim, dentro daquele ramo lá, né, das empresas do setor financeiro, a fazerem treinamento constante com todos os empregados, periódico com todo mundo lá. Porque eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Aqui no prédio, a empresa que administra o condomínio, um tempo atrás, colou enfim, a gente estava pintando o prédio e tinha que escolher a cor, né? Daí eles botaram lá, pintaram um pedacinho da parede de cada cor, 1, 2, 3, 4, e era para votar qual cor que queria pintar. E daí eles colocaram no espelho do elevador uma folha impressa com o nome, o apartamento e o CPF de cada morador para tu poder votar lá. Então, não interessa qual que é o sistema que esses caras têm lá, mas alguém teve a brilhante ideia de imprimir aquilo, colar no espelho do elevador e ainda pedir para assinar do lado do seu voto lá. Então, pega, o cara que vem aqui entregar o Uber Eats, tira uma foto daquilo no elevador, sai com o nome, o CPF, o endereço completo de todos os moradores do prédio. Então, a vulnerabilidade, na maior parte dos casos, a maior vulnerabilidade é humana mesmo. Tem uma consultoria aqui de Caxias, a Qualitu, que fez um treinamento uma vez numa empresa, e depois, no dia seguinte, que eles fizeram a palestra falando da importância de não clicar em tudo que se vê, mandaram um e-mail para todo mundo. E, sei lá, 70% clicaram no link no dia seguinte da palestra que mandou não clicar. Então, a gente vê que é uma situação complicada e que, sim, eu concordo contigo, a pessoa é a maior vulnerabilidade da empresa. Na maioria dos casos, né? Nós temos um conhecido que... Rafael. Fale, Ana. Vai, Ju. Não, fale. Tá, então, deixa eu colocar uma perspectiva. Eu vejo o seguinte, eu como cidadã e guardiã responsável pela gestão das informações, as minhas informações. Vamos lá. Tem alguma recomendação, algum alerta? Olha, você, pessoa, cuide disso, não faça aquilo. Você agora entra numa outra realidade com tratamento de informações. E a partir do momento que, sim, a gente estava dando o exemplo ali do link, que é ótimo, mas eu forneço informações. Que cuidados eu devo ter daqui para frente? Para o titular dos dados, do ponto de vista da lei, para o titular dos dados não muda muito, fora a questão de que vai passar a ter uma segurança maior, né? Então, as recomendações são aquelas de sempre, de evitar compartilhar qualquer tipo de dado que você não queira que se espalhe, de evitar compartilhar dados que possam te trazer algum tipo de prejuízo, como, sei lá, número de cartão de crédito, conta bancária, enfim, são as dicas de segurança normais. Uma coisa que o Luiz frisou bem ali é a questão da senha, de escolher uma senha forte, de mudar periodicamente essa senha aí. Só que o grande problema no que diz respeito à questão dos dados pessoais é que muitas vezes você nem sabe que esse tratamento está sendo feito. Você entra lá num site de notícias lá e tu acha que está só lendo a notícia, mas sem você saber que aquilo está acontecendo, ele está vendo quais são as outras abas que você tem aberta no seu navegador, qual é o seu histórico de navegação, né? Enfim, às vezes consegue captar o seu e-mail. Tem uma série de tratamentos de dados, uma série de dados que estão sendo captados sem que o titular nem saiba que aquilo está acontecendo. Então, isso vai acabar. Não vai acabar. A ideia é que melhore. Acabar, isso nunca vai acabar, até porque assim, você tem o Código Penal que te impede de roubar e de matar, e estão roubando e matando igual. Né? Então, não, tudo bem.
uma boa parte desses tratamentos vai passar a ser ilegal, a não ser, claro, que esteja enquadrado em alguma das bases legais para isso. Ou que, por exemplo, esses dados sejam coletados de forma anônima. Não sei bem como que você vai conseguir fazer uma coleta anônima de um dado vinculado ao IP. Mas, por exemplo, se você de alguma forma anonimizar os dados anonimizados não são considerados pessoais. Mas as preocupações que nós, enquanto titulares, temos que ter são as mesmas de sempre. E essa questão que tem, tipo, esqueci o nome aqui no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo, é nota fiscal eletrônica. É o poder público tendo uma relação no sentido desse acompanhamento, controle, que dá aquele desconto no IPVA, nananã. Muda alguma coisa? Não, porque assim, a gente tem alguns aspectos para ver isso daí. Um, que é a obrigação de quem está vendendo fornecer a nota, né? Até porque é a obrigação pagar tributo. Então, se você tem uma lei ou uma norma que te exige aquele tratamento, você pode fazer o tratamento. Por exemplo, a empresa, quando contrata um empregado, ela tem que fazer lá o cadastro dele, tem que ter o nome, tem que ter o endereço, ela vai saber quanto ele ganha para poder pagar o salário dele, né? Então, você tem a CLT ou alguma outra norma ou lei que vai te obrigar, de alguma forma, a fazer aquele tratamento, que é o que acontece no momento de uma emissão de uma nota, por exemplo. E se você, enfim, opta por dar o seu CPF no momento da compra, você, de certa forma, está consentindo. Isso daí não é exatamente um consentimento ok, de acordo com o que prevê a lei. Eu imagino que vai ter que se ver essa forma aí, porque não se trata de um consentimento que siga todas as orientações da lei para captação do consentimento, mas no que vale hoje, não deixa de ser um consentimento tácito. Se eu estou dando meu CPF, eu estou consentindo enfim, em participar daquilo. Só que o que acontece aí é o quê? Vamos lá, você tem uma base legal para aquilo, porque tu tem uma lei ou uma norma que te exige a emitir a nota, e a nota tem que ter os dados que a lei ou a norma te exige, tá? Isso é uma coisa, mas a partir do momento que você recebe aquele dado e que armazena ele de alguma forma, você vai ter todas as outras obrigações da lei. Então, não quer dizer que você não possa fazer o tratamento, mas vai ter que fazer ele de acordo com a lei. Vai ter que assegurar todas as medidas de segurança possíveis para que não haja um vazamento, por exemplo, né? Eu, como titular dos dados, se eu detectar que algum dado daquele está incorreto, eu tenho o direito de corrigir aquele dado. Então, seja a empresa, seja o poder público, vai ter que estar pronta para fazer para atender os direitos do titular no momento em que aquilo acontece. E tem direito, como, por exemplo, tem direito de acesso aos dados, que pode ser digital ou impresso. Então, dependendo do caso, eu posso pedir isso daí, a empresa vai ter que me fornecer aquilo, ou o governo, enfim. Então, não é que tenha que deixar de ocorrer, mas vai ter que ocorrer observando o que a lei exige. E uma última questão que eu queria colocar para ti, para ver se tu me ajuda. As empresas que têm um relacionamento, a Mercosul, por exemplo, já falou que, por exemplo, na Europa tem uma evolução, nós estamos seguindo um certo caminho, uma inspiração lá da Europa. Mas, por exemplo, o mercado como a Mercosul aqui, onde tem livre comércio, placas agora, unificando. A lei traz esse olhar, porque eu imagino que a Argentina, Uruguai, Chile, etc., está num compasso diferente. Ou ela só está olhando o Brasil. O que tu me diz? Vamos lá. Vamos por etapas. Primeiro, assim, a questão da proteção dos dados é uma tendência mundial e o Brasil ele não está na vanguarda, ele está atrasado. A maior parte dos países já tem alguma coisa em vigor, inclusive. Então, mesmo aqui, se eu não me engano, a Argentina já tem a lei deles vigendo normalmente. O Uruguai, eu não sei te dizer se tem ou se não tem, mas cada país tem a sua lei. A maior parte das leis que eu tenho conhecimento
tem inspiração no modelo europeu, que é uma referência para o mundo, né? Só que o que acontece com a LGPD é que ela não é só porque acontece no Brasil, mas porque acontece para cidadãos brasileiros, por exemplo. Então, vamos lá, uma empresa argentina que vende para o Brasil, ela vai, enfim, que tem negócios no Brasil, o tratamento que ela fizer no Brasil ou com dados de quem está no Brasil, ou seja, brasileiro, ela vai ter que respeitar a lei também. E da mesma forma, as empresas do Brasil que têm negócio com a União Europeia já têm que observar o que diz o regulamento europeu. As que já têm negócio com a Califórnia já têm que observar a CCPA, que é a lei de lá. Então, isso é uma realidade mundial, é uma coisa que eu acho que não tem volta, e que, enfim, ela vai ser não só uma obrigação da lei, mas ela é cada vez mais uma obrigação de mercado. E a gente teve um dos gatilhos para que isso ganhasse a importância que ganhou, foi o caso do Cambridge Analytica nas eleições para presidente dos Estados Unidos, em que a Cambridge Analytica fez o uso de dados de milhões de usuários do Facebook, sem consentimento, sem conhecimento e de forma, se não ilegal, no mínimo imoral, né? Mas, enfim, considerando que o Facebook já pagou de multa lá, num acordo que, na verdade, não foi uma multa, que fizeram um acordo, creio que ilegal em muitos casos também. Então, o que despertou o mundo para essa questão agora mais recentemente foi isso, a constância com que é feito um uso abusivo desses dados e a constância com que acontecem vazamentos e tratamentos não autorizados. Então, na LGPD especificamente, não se fala em Mercosul. E eu não vejo nenhuma movimentação em que pelo menos não que eu tenha conhecimento, em que esteja se pensando uma lei geral de proteção de dados para o Mercosul, como tem lá na União Europeia. Agora, a lei brasileira vai valer para todos os outros países membros no que diz respeito ao tratamento de dados no Brasil ou para o Brasil, como a lei da União Europeia vale para tratamentos na Europa ou para a Europa. Então, a gente teve, quando o RGPD, lá, o regulamento da União Europeia, começou a valer, uma série de empresas aqui no Brasil que precisou se adequar ao regulamento europeu para poder continuar tendo negócios com aqueles países. E uma das coisas que tem se falado muito agora com essa questão do adiamento da LGPD é justamente isso. O ingresso do Brasil na CDE depende da adoção de uma lei de proteção de dados equivalente ao GDPR, né, e de uma autoridade nacional independente, que é um problema que a gente provavelmente vai ter ali na frente, quanto à independência, a real independência da nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ok, gente, a gente já estamos nos encaminhando aí para a finaleira da live, então eu vou abrir para que vocês mesmo façam algumas perguntas, interajam, aproveitar esse momento final aí para vocês poderem fazer algumas perguntas ou algumas considerações, inclusive. Pode falar, Miguel. Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os participantes. A pergunta que eu te faço, Rafael, o que as empresas deverão fazer com os dados que foram obtidos sem autorização? Todos os dados até hoje, eles não foram autorizados, mas estão em bancos de dados das empresas que captaram essas informações. O que eles deverão fazer a partir da entrada em vigor desta nova lei? Outra questão também, uma consideração que a Ana fez a respeito da nota fiscal gaúcha, nota fiscal paulista, né? Seguidamente eu vou nos mercados e o caixa sempre pergunta, queres o CPF na nota, justamente por causa da nota fiscal? E muita gente diz que não, com uma ideia arcaica, errada, de que aquilo vai servir para as pessoas buscarem as informações dessas pessoas que fizeram as compras. Isso é errado porque é o seguinte, no momento em que se institui uma nota fiscal gaúcha ou uma nota fiscal paulista e que alguém comete esse deslize, nunca mais governo algum vai fazer algum programa de incentivo à arrecadação.
né? E não precisa também dessas informações. Todas essas informações já estão no grande banco de dados das receitas federais, estadual, municipais, né? Nós estamos vulneráveis, e esse problema da proteção de dados vem bem a calhar, porque a gente está de saco cheio de sábado, domingo, feriado, que antes era só nos horários comerciais, ligam para a tua casa e perguntam, eles dizem teu CPF, o que você, onde é que você tem conta bancária, quer dizer, é um abuso, né? Então, realmente, ela vem em um bom momento. Pena que ela vai demorar na sua implementação, deveria entrar imediatamente em vigor, pelas discussões que já estão advindo e que advirão na implementação dessa lei. Mas é um período de tempo que nós vamos ter que passar e nos adequar. Não, é um caminho sem volta. Como o Rafael falou, nós não vamos poder negociar com o Mercosul e com a União Europeia se nós não tivermos a proteção de dados. Quem vai confiar num comprador-vendedor a nível internacional sem essa proteção de dados? Era isso, Rafael. Vamos lá, vou começar pelo final aqui. Quanto à demora, eu concordo contigo, ela já deveria estar aí. Inclusive, a previsão inicial era da entrada em vigor em fevereiro desse ano. Ela tinha sido adiada para agosto e agora, tudo no momento, está para maio do ano que vem. Quanto às ligações, essas que a gente recebe o tempo todo, concordo contigo também, totalmente, e a gente nota que na União Europeia, boa parte das sanções que estão sendo aplicadas é justamente pelo uso abusivo de dados pessoais nessas situações de telemarketing. Então, a gente vê empresas de telecomunicação, empresas enfim, de uma série de segmentos sendo multadas e sendo sancionadas justamente não só pelo uso... que a gente sabe como é, esse abusivo chato, como pelo uso mesmo depois de você dizer, cara, não quero mais. Você deixou claro que não queria mais ser incomodado e continua sendo, que é o que acontece aqui também, né? Todo mundo é vítima. Eu, na semana passada, recebi ligação da NET de mais de 30 telefones diferentes. Eu bloqueava um, eles ligavam de outro. E agora, para a tua primeira pergunta, é uma pergunta bem importante, que é o que a gente faz com aqueles dados que a gente já tem. A própria LGPD, ela traz uma previsão para que seja feita uma limpeza desses dados, né? Como é que eu posso dizer isso? Enfim, para que você pegue o que a gente chama esses dados de base legada, né? É o que a gente tinha antes da vigência da lei. Ela prevê um período de adaptação que vai ser regulamentado pela ANPD, que também ainda não existe, né? Infelizmente. Um dos maiores problemas que a gente tem em tudo isso é que o governo até agora não conseguiu nomear os 5 diretores da autoridade nacional. Então, o que a gente viu na União Europeia? Basicamente 3 linhas de pensamento quanto a isso. Teve as empresas que apagaram tudo e começaram do zero. Teve as empresas que saíram pedindo consentimento de todo mundo, e quem usa ferramentas na internet recebeu lá durante um período aquela montanha de aviso por e-mail lá, posso continuar fazendo, mudou a nossa política, e não sei o quê. Foi em razão disso, da entrada em vigor do GDPR. E tem pessoal que esperou para ver, tá? Vamos com calma, não vamos nem apagar tudo, nem fingir que nada aconteceu, e vamos ver o que a autoridade vai decidir aí. O que eu tenho a te dizer do que aconteceu lá? A maior parte das empresas que apagou o dado, que, enfim, zerou o banco de dados, teve um prejuízo muito maior do que o que teria para fazer a higienização dos dados, como eu vi alguém comentando ali no chat, é um bom termo. Enfim, aqui na nossa LGPD tem a previsão expressa de um período de adaptação. Então, o que eu acho, o que eu tenho recomendado para não tomar decisões precipitadas? Para, primeiro, a empresa começar a enxergar quais são os dados que ela trata, qual que é o ciclo de vida desses dados dentro da empresa, eliminar aquilo que ela não usa para nada e que a gente vê lá, aqueles cadastros pré-prontos que às vezes você pede uma série de informações que nunca vai usar, e já eliminar isso daí, e o resto ir mantendo e buscando uma base legal para fazer esse tratamento e pensando, tá, a partir do dia X, que ninguém sabe ainda com clareza qual vai ser, hoje é 3 de maio, se não mudar, 3 de maio de 2021, o que eu faço? Então, o importante é que dali para frente
tudo seja feito de forma transparente dentro da lei, e que o dali para trás, que ainda sobrou numa zona cinzenta ali, a gente espere um pouco e veja o que a NPD vai nos dizer, de quais são as formas que a gente vai ter para tratar essa base legada. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que esses dados de antes, no dia seguinte que começar a valer a lei, eles estão sendo tratados também, mesmo que eles estejam guardados num HD, num backup, isso já é um armazenamento, né? Não deixa de ser uma forma de tratamento. Então, essa é a principal dúvida que a gente que trabalha com isso tem. O que a gente vai poder fazer com a base legada? A gente depende da regulamentação, mas, pelo que diz a lei, a gente vai ter um período para fazer essa adequação. Espero que seja um período suficiente e que a regulamentação disso daí seja razoável para as empresas, né? Porque muitas empresas vivem disso, vivem desses tratamentos de dados. Rafael, só uma consideração final. Essa lei é a lei para as pessoas de bem, para as empresas éticas. O problema são as outras, que, por mais que tenha sanções pesadas, elas cometem as irregularidades e continuam fazendo, né? É como a gente vê o PROCON, né, recebe reclamações, principalmente com as empresas de telefonia, e que o pobre do usuário fica sempre à mercê das mesmas incomodações e não resolve nada, né? Então, esse é o grande problema, né? Como fazer isso? Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos essa cultura do não vai dar nada, daquela coisa toda, né? Isso é ruim para o país em termos de conceito, né? Nos falta bastante ética, bastante trato empresarial e de honestidade até, né? É isso. Concordo totalmente. E acho muito, muito boa essa comparação com, enfim, com a questão do Código de Defesa do Consumidor e das relações de consumo, porque o espírito da LGPD, em muitos aspectos, é bem parecido com o espírito do Código de Defesa do Consumidor. E, realmente, não há sanção que resolva falta de caráter, falta de ética. Então, a gente vai ver muita empresa fazendo a conta ali de quanto me custa pagar a multa e pagar a indenização de quem me acionar judicialmente, né, e quanto me custa agir de acordo com o que eu deveria agir. Enfim, o caso das empresas de telefonia é um caso clássico, que é um oligopólio, que aí para entrar nesse mercado tu depende de autorização do Estado, e que a Anatel, em muitos casos, é leniente, e o próprio judiciário, em muitos casos, é leniente com essas empresas. Indenizações de R$2.000 de uma empresa que está faturando 50, 60, 70 milhões de reais fazendo uma cobrança irregular, por exemplo. É o que a gente vai ver com empresas do porte do Google da vida, né? Ele tem lá uma possibilidade de tomar uma multa de 50 milhões de reais. O que é 50 milhões de reais para o Google? Quanto ele ganha com esses dados? Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma consideração? Então, acho que a gente pode ir encerrando, né? Foi muito legal essa live, passou até rápido, quando eu vi já estava dando 1 hora, né? E isso é legal, vai ficar com gostinho de quero mais, né, Rafael? Eu espero que tenham gostado mesmo, eu gostei de participar, é legal a gente poder falar de um assunto que a gente se dedica tanto, para a gente que está disposta a ouvir sobre isso, né? Eu gostei também do formato aqui, que teve bastante participação, enfim, dúvidas ao longo da live aí, bem legal, pode contar comigo quando quiser, Ju. Então, tá ok, com certeza. Vamos contar contigo, sim, para uma segunda, porque, querendo ou não, tem bastante coisa que não foi colocada aqui, né? E temos muito assunto ainda para falar sobre essa lei, que está chegando, e a gente também tem que se educar, né? Tem que aprender mais sobre isso. Assunto que não acaba, né? A gente não falou nem de 10% da lei aqui. Exatamente. Eu acho que a gente vai pensando também em assuntos e questões, porque é uma motivação esse assunto. Aí, durante os próximos dias, a gente já fica com uma outra perspectiva disso e gerando novas demandas para conversar com o Rafael. Legal. Agora vocês vão começar a ver o uso abusivo de dado pessoal em tudo que é lugar. Olha aqui um incidente, olha aqui outro incidente. É verdade. Muito obrigada, viu?
Então, eu te agradeço, Rafael, pela tua participação. A live foi ótima mesmo, excelente. Acho que a gente conseguiu aí explorar bastante, ainda temos mais para explorar. E agradeço a presença de todos. Um excelente finalzinho de domingo aí, uma boa semana a todos. Até a próxima. Para todo mundo, para ti também, Ju. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele já saiu. Foi boa, né? Eu já encerrei porque para não... Realmente para ficar com... Eu vou dizer para o Rafael voltar. Para a gente ter mais... A Ana já colocou que adorou. Ó, aqui são as considerações. Ótima live, Rafael, obrigada. Gostei das vantagens que você colocou. De forma clara e sucinta, incluindo melhorar os processos internos. Voltando.